Cumprimentar aqui também mais uma vez aos familiares e amigos do Padre Marcos e Padre Vailton, meus irmãos e irmãs paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Penha. Inicio com a palavra do Papa Bento XVI. Hoje consegui encontrar uma relíquia, que é justamente uma homilia do Papa Bento XVI do ano de 1955, né? Acho que nem meus pais eram nascidos ainda, né? E o Papa Bento, ainda sacerdote, realizou uma homilia na primeira missa de um sacerdote. E ele iniciou esta homilia dizendo assim: era abril de 1207, na Itália repleta de sol. Foi o mês em que São Francisco de Assis tinha sido deserdado e rejeitado por seu pai. Ele não tinha nada, não era sua nem mesmo a roupa que usava, e ainda assim possuía algo que ninguém poderia lhe roubar: o amor de Deus, a quem ele podia agora chamar de Pai, de uma forma totalmente nova. E ele sabia que isso era muito mais do que possuir o mundo inteiro. Assim, o coração de São Francisco se encheu de alegria e caminhava cantando pela floresta da Úmbria, mas de repente perto de Gúbio, no meio do mato, saltaram 2 ladrões para assaltá-lo. Então, surpreendidos com a aparência tão curiosa de Francisco, perguntaram-lhe: quem é você? A mesma pergunta que fizeram hoje no Evangelho. E São Francisco respondeu: eu sou o arauto do grande rei. Francisco de Assis não era um sacerdote, ele foi diácono toda a sua vida. Mas o que ele disse naquela ocasião também é uma descrição profunda do que é e deve ser um sacerdote. O sacerdote é o arauto do grande rei, Deus. Deus é o locutor e pregador do senhorio de Deus, que deve se estender para os corações dos homens em todo o mundo. Hoje no Evangelho, meus irmãos e irmãs, e neste dia, celebramos também grandes arautos da Igreja. Celebramos os santos Basílio e Gregório, bispos, que combateram com vigor as heresias do seu tempo. De maneira particular, combateram o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. E hoje no Evangelho também destaca-se João Batista, que ao ser perguntado: quem és tu? João responde: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. São João Batista se coloca como o arauto do grande rei. E que grande graça poder celebrar hoje nosso agradecimento e ação de graças pelos sacerdotes Padre Marcos e Padre Vailton. Eu gostaria ainda de deixar 2 palavras para a nossa oração e para contemplarmos a vida sacerdotal. Teria mais palavras, muito mais, para falar do sacerdócio, mas eu queria hoje propor essas 2 palavras: agradecimento e docilidade a Deus.
Em primeiro lugar, um coração agradecido. O ato de agradecer nasce do coração que reconhece receber algo que não tinha e que não se é capaz de produzir por si mesmo. Por isso nasce hoje do nosso coração o agradecimento, pois recebemos um dom muito valioso de Deus em nossas vidas, em nossa paróquia. Um presente que não tínhamos e que Deus nos deu padres para nos cuidar, para nos servir. Conversava semana passada recentemente com um sacerdote amigo meu do Amazonas, e ele me falava que na sua prelazia, na sua diocese, hoje, atualmente tem quase que 10 sacerdotes, somente 10 sacerdotes. E que na sua paróquia, ele tem a paróquia mais 50 comunidades, né? E algumas comunidades ele tem que ir de barco para atender. E hoje pela manhã eu ficava pensando, quanta graça Deus nos dá na nossa diocese, nas nossas paróquias, quantos sacerdotes para nos atender, né? E às vezes a gente até reclama, né? Mas o padre, ele tinha que ir lá mais, né? O padre tem que ir lá visitar, o padre tem que... Quanta graça Deus derrama em nossas vidas. E hoje nós queremos agradecer por esses 2 sacerdotes, o Padre Marcos, que nos serviu e que vai servir também agora em Anápolis, e ao Padre Vailton, que chega para nos ajudar, para colocar a sua vida, seu ministério a serviço de todos nós. Agradecer quer dizer também, meus irmãos e irmãs, cuidar. Eu não trato de qualquer forma o presente que alguém me deu. Por isso, meus irmãos e irmãs, cuidemos dos sacerdotes, cuidemos uns dos outros, porque nós somos batizados, somos filhos, filhas de Deus. Cada cristão precisa cuidar um do outro. Vejamos como os cristãos, eles se tratavam nos primeiros séculos, de tal forma que as pessoas diziam dos primeiros cristãos, vejam como se amam, vejam como se cuidam. Assim também nós precisamos nos cuidar uns dos outros. Em segundo lugar, e já finalizo, quero dizer que o padre é aquele que se coloca com disponibilidade a Deus. Para onde mandar, eu irei. Tem uma canção assim, né? Para onde mandar, eu irei. Cantar é fácil. Agora, ir não é tão fácil, porque às vezes o nosso coração também se apega, às vezes o nosso coração chora. Uma senhora me perguntava esses dias, padre, vocês não sofrem não quando vocês são transferidos, né? Claro que sofre, nós somos gente também, somos humanos, né? O nosso coração também se apega às amizades, o amor que a gente sente de fato pela comunidade. Mas é preciso que o coração do sacerdote seja disponível a Deus. Assim como Jesus fez com os discípulos, nós somos também enviados pelo Senhor. Agradeçamos hoje, meus irmãos, a Deus pela disponibilidade desses nossos irmãos sacerdotes de se colocarem e de se abandonarem nas mãos do Senhor. Não sou eu que escolho para onde eu quero ir, é Deus por meio dos nossos superiores que nos envia, que nos dá uma missão, é a igreja que nos confia. Para onde mandar,
eu irei. Que o Senhor nos conceda simplicidade, confiança e, sobretudo, a docilidade para acreditar e viver sempre a vontade do Senhor em nossa vida. Lembremos todos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, nós cristãos, filhos e filhas de Deus, cada um na sua vocação precisa estar à disposição de Deus e não à disposição da nossa própria vontade. No final de tudo, quando chegarmos no céu, o que valerá a pena será justamente se nós colocamos verdadeiramente a nossa vida à disposição de Deus e dos irmãos e irmãs para servir. Peçamos essas duas graças a Deus nosso Senhor nesta Santa Missa, de termos um coração agradecido, de sermos dóceis e disponíveis à santa vontade de Deus. Lembrar, para onde mandar eu irei. Muito obrigado, Padre Marcos, muito obrigado, Padre Vailton, por hoje nos ensinar esta docilidade à vontade de Deus. Deus continue abençoando sempre a missão dos senhores. E a todos os nossos paroquianos, peço a oração, o cuidado e a motivação que sempre vocês realizam para todos os nossos sacerdotes, para que assim continuem exercendo com alegria a missão de Cristo junto a nós. E assim como respondeu São Francisco, lá no século XIII, também nós, todos nós, sejamos arautos do grande Rei Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.